Imagina você ganhar R$ 300 por mês sem nem mesmo você ter que trabalhar. Isso é possível se você começar a investir na Bolsa de Valores em boas ações. É isso mesmo, você pode ganhar aí, eu vou te mostrar como ganhar R$ 300 por mês, você pode ganhar mais, tá? Se você, claro, investir mais nessas empresas. Mas saiba que ao investir em uma ação, uma empresa na Bolsa de Valores, comprar um pedacinho dela, e olha lá, hein? Bolsa de Valores não é só para rico, vamos parar com essa desculpa, porque hoje você pode começar a investir com R$5, 10, 20, 30, 50 reais. São valores baixos para você se tornar sócio das melhores empresas do Brasil. E com isso você pode ganhar dividendos, que nada mais é do que participação no lucro dessas empresas. Se essas empresas faturam R$100 mil de lucro líquido aí, né, no final do ano, você pode ter uma participação, um percentual desse lucro. E você não precisa ir lá, bater cartão, trabalhar na empresa, não. Só de comprar as ações dessas empresas, você já vai estar participando do lucro delas e vai estar ganhando uma grana aí sem trabalhar. Mas vamos lá, nesse vídeo eu te trago aqui 3 empresas muito boas, muito consistentes, muito lucrativas e que pagam bons dividendos, ou seja, compartilham parte dos seus lucros com os seus acionistas e dessa forma, ao você comprar algumas ações dessas empresas, você pode ganhar uma grana sem mesmo nem ter que trabalhar, tá? E nós vamos fazer aqui as contas juntos de como você ganharia hoje R$300 por mês, né, investindo em 3 boas empresas. Agora, a Bolsa de Valores aqui no Brasil realmente não é muito divulgada, os investimentos em si, ações, não eram muito divulgados pelos grandes bancos, pelo governo, porque realmente eles não querem que vocês invistam aí em boas condições. Eles querem que vocês, muitas vezes, invistam em coisas ruins, né, e que as coisas boas fiquem para eles, porque o mercado não é bobo. Mas depois que surgiu essa plataforma maravilhosa que é o YouTube, nós temos vários educadores financeiros muito bons, ensinando vocês os melhores investimentos, ensinando vocês a como progredir e chegar na liberdade financeira, não sendo mais escravo do sistema. Por isso que é muito importante que você sempre priorize a mídia alternativa, como aqui os nossos canais no YouTube, curta o vídeo do pessoal, se inscreva no canal de Bons Influenciadores, tá certo? E já aproveitando aqui, se você puder, já se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza, ajuda a gente também, porque a gente está querendo ajudar o Brasil a ser um país melhor, a gente quer ajudar os brasileiros a ter educação financeira e a sair da escravidão do INSS, a sair da mão dos empréstimos aí dos grandes bancos, tá? Então é uma luta que a gente tem aqui junto com outros educadores financeiros, mas a gente também precisa de você, tá? Então se puder se inscrever aqui no canal, eu te agradeço muito. E vamos lá, já começando a entrar por maus investimentos, 52% dos brasileiros hoje que investem o seu dinheirinho estão na poupança. E eu vou te falar que a poupança é um péssimo de um investimento. Ela praticamente não corrige nem a inflação. Só que por medo, muitos brasileiros acabam deixando o dinheiro ali por medo de perder, por medo de estar fazendo coisa errada ou por falta de tempo de estudar. Se você está aqui, parabéns, porque você já está querendo estudar, quer melhorar de vida, tá? Qual é o segundo maior investimento hoje dos brasileiros? São os imóveis, que aí a gente tem que lembrar que desde a época dos nossos avós, né, que já vinham investindo em imóveis, Bolsa de Valores também não era tão falado, nem fundos imobiliários, que também é um ótimo de um ativo para investir, né? Não tinha muito conhecimento, não tinha muito canal de comunicação, e os imóveis, claro, era aí o formato de investimento mais conhecido, tá? Só que hoje a gente tem aí um canal de comunicação muito legal, como eu disse aqui, o YouTube. Nós temos outros tipos de investimentos muito atrativos, que dá para começar com pouco dinheiro, porque o imóvel hoje é muito caro para você começar, tá? E mesmo assim o rendimento não é tão bom quanto as ações e os fundos imobiliários, né? Bom, vamos lá, vamos começar falando aqui então, né? Por que eu acredito que as ações são tão pouco divulgadas para os brasileiros? Tá aqui nos números. Apenas 6% dos brasileiros investem aí em Bolsa de Valores, né? Compartilhando aqui, ó, comparando com a poupança 52%, realmente é um trabalho que foi muito mal feito no passado, tanto pelo governo, como pelas instituições de ensino e muito menos pelos grandes bancos que muitas vezes queriam enfiar produtos ruins em vocês. E só para você ter uma ideia, se a gente pegar a média da Bolsa de Valores, nem vou colocar as melhores e mais rentáveis ações, ó, a rentabilidade histórica no longo prazo chega a ser de 10 a 15%. Isso para o Ibovespa, tá? Se a gente pegar as melhores ações, passa muito longe. Agora, com a poupança, você tem aí uma média
de 6,17% ao ano, muito abaixo, um terço do que você poderia ganhar aí só com a média do Ibovespa. Não estou colocando aqui na balança as melhores ações que tiveram ótima rentabilidade nos últimos anos. Em números, se você tivesse investido 10 mil reais aí por 10 anos, nos últimos 10 anos, na poupança você teria hoje cerca de 17.900 reais. Na bolsa, pegando aqui 12% ao ano em média, tá? Estou colocando uma média baixa, você teria 31 mil reais. Claro, ao investir em ações, preciso deixar claro para você que nós estamos investindo na renda variável, tá? Ela pode subir como pode descer, então ela oferece riscos também. Por isso que é importante você estar aqui atento no meu canal, eu vou compartilhar sempre boas empresas com vocês, empresas lucrativas, e não é para a gente entrar aí em risco, né? Como diria aí os maiores investidores do mundo, ao investir em empresas de setores perenes e lucrativos, você sempre estará fazendo um bom negócio, tá? O que é um setor perene, André? São setores, por exemplo, ligados à energia elétrica, a grandes bancos, mercado financeiro, você tem aí internet, no caso, aqui no Brasil nós temos a Vivo, que é uma ótima empresa, seguros, porque são setores que o brasileiro precisa, né? São necessidades básicas, até mesmo como saneamento básico, tratamento de esgoto e de água potável. Então, energia elétrica, água e esgoto, são setores que a gente precisa. Então essas empresas elas sempre têm uma receita muito previsível. E ao investir nessas empresas, historicamente, olhando as últimas décadas, sempre foi um bom negócio e essas empresas também costumam pagar ótimos dividendos, ou seja, gostam de compartilhar os lucros aí com seus acionistas. E aí vou trazer para você, para não deixar de fora, a rentabilidade nos últimos 10 anos das empresas que se destacaram aqui no Brasil. Por exemplo, a WEG, que é uma empresa de motores elétricos aqui no Brasil, nos últimos 10 anos ela trouxe uma rentabilidade média de 28% ao ano, tá? O Itaú, Banco Itaú, gigante, 12% ao ano. A Petrobras, 15% ao ano. E a Vale também, que é uma das maiores empresas do Brasil, 17% ao ano. Então, olha aí como deu uma lavada na poupança. E voltando a trazer números aqui para nossa lozinha, olha lá, a poupança, então 6,17%, uma média nos últimos 10 anos, se você tivesse investido 10 mil reais, você teria hoje 17.900 reais. Na Ibovespa, com 12% ao ano em média, 31 mil reais. E na WEG, que se destacou muito nos últimos anos no Brasil, 28% ao ano de rentabilidade nos últimos 10 anos em média, você teria 122 mil reais. Então você teria aí muito mais do que a poupança em termos de patrimônio. Bom, mas vamos lá, vamos falar das 3 empresas que eu trouxe para você, que são de ótimos setores, setores perenes. Trouxe aqui um grande banco, uma boa elétrica e uma empresa de seguros para você. Vamos começar falando do Banco Itaú, código ITUB4, tá? Hoje, para você se tornar sócio do Itaú, você vai gastar aqui R$ 31 em média. Nos últimos 12 meses, suas ações se valorizaram 8,14%. E detalhe, com as ações aqui no Brasil, você tem duas formas de ganhar dinheiro, né? Você tem tanto a questão da valorização das suas ações, que foi aqui o caso do 8,14%, e você também tem os dividendos, que é aí a divisão dos lucros com os acionistas, e aqui nos últimos 12 meses o Itaú pagou 8,3% de dividendos. E detalhe, são isentos de imposto de renda, dinheirinho limpo na sua conta, tá? Ah, André, eu vou receber todos os meses os dividendos do Itaú? Olha, no caso do Itaú, sim. Nós temos 3 empresas que pagam dividendos todos os meses, tá? Que é o Banco Itaú, o Banco Bradesco e o Banco Banestes. Outras empresas podem pagar trimestralmente, uma vez por ano, semestralmente, tá? Cada empresa tem o seu formato de calendário de pagamento de dividendos, tá bom? Ah, André, eu vou receber esses 8,30% todo mês? Não, calma, você vai receber isso aqui diluído, né, em 12 meses, tá bom? Senão seria uma pirâmide, né? Não é o caso. Bom, e se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos aqui no Banco Itaú, você teria R$6.200, né? Uma bufunfa, tá certo? E olha aqui, ó. 2 indicadores a mais para você aprender aqui no meu canal, porque a minha ideia é que você aprenda a analisar até mesmo sozinho as ações. Então, sempre aqui no meu canal, eu vou estar tentando te explicar indicadores, como você mesmo avaliar suas ações. Trago aqui para você hoje a margem líquida, né? Imagine você que a cada R$100 que o Banco Itaú fatura, 12,25 vira um lucro, dinheiro limpo, tá certo? Acima de 10% eu considero uma margem líquida muito boa. Se a gente pegar exemplos, por exemplo, da Casas Bahia, a gente pode ter
uma margem líquida aqui muito baixa, 1%. Então ela tem que vender muito celular, muita geladeira para ela conseguir tirar uma graninha, tá? Então quanto maior a margem líquida da empresa, melhor. Ela precisa se matar menos, digamos assim, para trazer lucro efetivo, dinheiro no bolso para os investidores. Porque entenda uma coisa, vamos falar aqui da padaria do senhor José, tá certo? Vamos colocar que no mês de janeiro de 2025, o senhor José faturou, teve receita de R$100, tá? Só que aí ele vai começar a pagar, né, o padeiro, vai pagar a menina do caixa, vai pagar os impostos, vai ter que pagar manutenção do maquinário, e aí quando ele vai vender esses R$100, não é bolso, ele tem várias despesas até chegar numa linha que chama lucro líquido, tá? E aí ele lucrou R$10. Ele teve uma margem líquida, então, de 10%, tá? Então por isso que eu falo, quanto maior a margem, melhor. Imagina que ele tivesse lucrado apenas R$1, né? Ele faturou 100, mas teve apenas 1 de lucro. É um lucro muito baixo, tá? Então a gente diz que a margem líquida quanto maior, melhor. Trago aqui para você também o ROI do Banco Itaú, 18,57%. Um ROI muito bom, tá? Imagine que a cada R$100 que o Itaú investe aí em propaganda, marketing ou em outras empresas, ele traz 18,57% de retorno, o que é muito bom para nós acionistas, tá? Gosto também de um ROI aqui acima de 10%. É o retorno sobre o investimento. Eu investi, tá? Eu fiz um bom investimento, retornou lucro para minha empresa? Aí um ROI positivo, acima de 10 eu gosto bastante. Bom, vamos falar aqui do histórico de dividendos então do Banco Itaú. Atualmente, né, nos últimos 12 meses ele pagou 8,3% e a média dos últimos 5 anos está em 4,82%. Se nós compararmos o Itaú com outros indexadores importantes aqui no Brasil, como por exemplo a média do Ibovespa, o CDI, que é renda fixa, e o IPCA, que é a inflação brasileira, olha lá, o Itaú deu uma lavada. Nos últimos 10 anos, 549% de retorno, contra uma média do Ibovespa de 157%, o CDI de 140% e a inflação de 70%. Ou seja, o Itaú superou e muito a inflação e muito a renda fixa paga aqui no Brasil, tá? Seguindo aqui, é o que eu sempre falo para os meus inscritos do canal. Ao investir em boas empresas, procure empresas que tenham lucros e não prejuízo. Eu não quero participar de um prejuízo. Se a empresa deu prejuízo, ela não vai me pagar dividendo e as minhas ações podem se desvalorizar. Nos últimos 10 anos, o Itaú nunca teve aqui prejuízo, tá? E sempre teve lucro. Essa linha aqui é o lucro. A receita é aqui, né, esse quadrado grande aqui, tá certo? E olha aqui, ó, como o lucro também vem aqui positivo, tá? Se tivesse negativo, ele viria para baixo aqui numa linha vermelha. É importante também, pessoal, já falei no início do canal, para vocês priorizarem a mídia alternativa, ajudarem os educadores financeiros, e uma forma de vocês nos ajudar também é sempre apertando o botão de curtir. Se você tá gostando muito do meu vídeo aqui no caso, aperta o botãozinho de curtir aqui embaixo, ajuda muito a gente, tá? É gratuito, não vai pagar nada e vai me ajudar bastante. Bom, antes de falar a segunda empresa também, eu quero deixar claro aqui para você que não é para você sair da poupança e colocar tudo nas ações. Não. Uma carteira de um bom investidor, ela é diversificada. Você vai ter renda fixa, mas aí não poupança. Você pode ter um tesouro direto, você pode ter CDBs, né? Tem produtos muito melhores na renda fixa que a poupança, tá? Então eu, por exemplo, invisto 20% do meu patrimônio em renda fixa. Né? Eu tenho 10% do meu patrimônio em ações, e aí eu tenho 30% do meu patrimônio lá nos Estados Unidos, em ações, REITs, ETFs, tenho 30% em fundos imobiliários, e aí eu tenho mais uma merreca ali em outros investimentos como ouro, enfim, como moedas digitais também, tá bom? Mas o importante é que você tenha uma carteira bem diversificada, né, seguindo o seu perfil de investidor. Se você é mais conservador, começa aos poucos na renda variável, mais na renda fixa em melhores produtos que a poupança. Se você considera que você está conseguindo estudar, está conseguindo ter mais coragem, né, mais segurança, aí sim você começa a aumentar os seus aportes em renda variável. Mas vamos falar aqui da segunda empresa que eu trouxe para você, que é a Eletrobras, uma empresa de energia elétrica, como eu falei, um setor perene, energia elétrica, nós precisamos e muito nos dias de hoje, então é um serviço perene, tá? Vamos falar aqui da ELET6, código ELET6 Eletrobras. Hoje com R$44 você se torna sócio dessa belíssima empresa aqui no Brasil, tá? Variação das ações nos últimos 12 meses ficou praticamente no 0 a 0 e pagou um bom dividendo de 8,17% aqui nos últimos 12 meses, tá? Se você tivesse investido nos últimos 10 anos em Eletrobras, hoje você teria R$8.500. Então você teria aumentado e muito o seu patrimônio, quase 10 vezes aqui, tá? Vamos falar aqui então, margem líquida da empresa, já expliquei lá enquanto eu falava do Banco Itaú. 25,82%, uma boa margem líquida aqui para a empresa. E nós temos aqui um ROI hoje de 8,51% para a Eletrobras, um pouco abaixo do que eu gosto, que é 10%.
Falando em dividendos históricos, atualmente ele pagou 8,17% e nos últimos 5 anos 5,84%. Essa empresa aqui, olha aqui, ó, quando eu vou dar um exemplo de prejuízo, tá? Em 2015 era uma empresa ruim, deu prejuízo. 2017 também, ó, trouxe um pequeno prejuízo. Mas depois, nos próximos anos, não tivemos mais problema, só lucro. A Eletrobras, que foi uma empresa que foi privatizada e a tendência é que entregue melhores resultados ainda nos próximos anos, tá? Bom, vamos falar agora da terceira empresa, que é uma empresa no setor de seguros, ligada ao Banco do Brasil, que é a BB Seguridade. Hoje, R$40 você já se torna acionista da empresa. E as suas ações se valorizaram muito nos últimos meses, 36% aqui em média, tá? Por quê? Quando a renda fixa está em alta, as seguradoras costumam ganhar mais dinheiro do que o comum. Porque quando a gente contrata um seguro, a gente não quer utilizar esse seguro. Eu não quero bater meu carro, eu não quero que quebre meu carro, eu não quero que assaltem a minha casa, eu não quero ficar doente também, ficar indo para o hospital. Então a BB Seguridade, ela pega o seu dinheiro, você paga o seguro, né, sem querer utilizar aquele serviço, e aí ela pega todo esse dinheiro, coloca em produtos de renda fixa e esse lucro fica para a seguradora. Um serviço muito bom. Ela só vai resgatar aquele dinheiro caso ela tenha algum sinistro com algum cliente, tá bom? Então, além de você pagar pelo serviço, né, ela ainda consegue colocar essa grana ali em renda fixa e ganhar uma boa grana. Então, quando a taxa de juros está alta no Brasil, as seguradoras também se valorizam bastante. Bom, seguindo aqui, dividend yield pago aqui pelo BB Seguridade, 9,10%. Né? E se você tivesse investido na empresa nos últimos 10 anos, hoje você teria R$ 2.500, mais do que o dobro de patrimônio. Bom, vamos seguir aqui direto para os dividendos. Atualmente pagou 9,10% e nos últimos 5 anos uma média de 7,5%, tá? Uma empresa também muito lucrativa, nos últimos 10 anos só apresentou lucro, como mostra aqui o gráfico para nós. E agora nós vamos entender. Tá bom, André, você falou que eu posso ganhar até R$300 aí por mês, mas quanto dinheiro eu preciso investir nessas empresas? E agora nós vamos juntos aqui fazer as contas, tá? Vamos lá. Banco Itaú, que pagou em média 8,3% nos últimos 12 meses, e aí eu vou deixar claro para você, tá? Pode ser que no próximo ano a empresa resolva pagar mais dividendos, pode ser que pague menos dividendos. Os dividendos passados não é garantia de dividendos futuros, pode ser que pague mais, pode ser que pague menos. Quem vai depender disso é o Conselho Administrativo, no caso do Banco Itaú e das outras empresas, tá bom? Vamos se basear nos últimos 12 meses. Então, 8,3% em dividendos. Se você tivesse investido R$15 mil aí nos últimos 12 meses, você teria uma renda mensal de R$103 em média, tá? A Eletrobras, que pagou 8,17%, se você tivesse investido R$14 mil, você teria R$95 por mês aí de recebimento, tá? E a BB Seguridade, 9,10% aqui ao ano, né, que pagou R$13.500, você teria R$102. Então, se você tivesse investido um total de R$42.500 nessas belíssimas 3 ações, você teria recebido R$300 em média. Ah, R$300 todo mês da minha conta? Pode ser que algum mês você recebeu 600, outro mês 200, outro mês 100, outro mês 500, né? Porque depende do calendário de cada empresa. Lembrando que o Itaú paga todos os meses. A Eletrobras pode pagar trimestralmente, a BB Seguridade trimestralmente, tá? Então, você vai tirar uma média de R$300 aqui por mês, tá bom? Nessas 3 belíssimas empresas aqui, como eu falei para vocês, são empresas de setores perenes, né? Mas reforçando a ideia de que você tem que diversificar a carteira, um bom investidor não coloca tudo também numa cesta só, porque os ovos, se você colocar tudo numa cesta só e a cesta cair, você pode quebrar todos os ovos, tá bom? E pensamento sempre para o longo prazo, porque dessa forma você sim vai ficar longe da escravidão do INSS e vai se aposentar por você, ao investir em boas empresas, bons fundos imobiliários. E já falando em fundos imobiliários, vou deixar aqui para você um vídeo muito legal para você assistir de fundos imobiliários, né? Vai lá conhecer essa belíssima fonte de renda, porque os fundos imobiliários é um ativo que eu gosto demais, tanto é que eu invisto 30% do meu patrimônio em fundos imobiliários e esses sim pagam dividendos todos os meses, tá legal? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.